Você já se perguntou como podemos ser transformados, como crescer espiritualmente, como podemos ser mais parecidos com Ele dia após dia? Olá, eu me chamo Ana Carolina Grosso e nesse vídeo nós vamos falar sobre renovação da mente e da contemplação da glória de Deus que pode nos levar a uma transformação espiritual. Eu comecei o meu processo de transformação quando eu aceitei Jesus, mas não parou por aí, porque houve um processo. Eu fui tratada no corpo, na alma e no espírito. E esse processo, ele só acelerou quando eu, de maneira intencional, eu decidi buscar hábitos espirituais com Deus na minha vida diária, a ler, a ouvir também pregações edificantes, ler livros edificantes também, e também compartilhar comunhão com irmãos que eram mais profundos do que eu. Então, antes de continuar assistindo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. A nossa transformação espiritual, ela acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ali começa a nossa jornada, o nosso processo de transformação. E nesse encontro com Jesus, o nosso espírito, ele é regenerado. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós no compartimento do espírito. E nesse compartimento não existe um processo. Nós somos instantaneamente regenerados. Nós somos feitos perfeitos diante de Deus na mesma hora que nós aceitamos Jesus. Na mesma hora que o Espírito Santo passa a habitar no nosso compartimento do Espírito e ele é perfeito, o nosso compartimento passa a ser perfeito. Então, no nosso interior, no nosso espírito, nós somos perfeitos. E nós nos tornamos assim, então, a habitação de Deus, casa de Deus, porque Deus ele passa a habitar em nós. E essa transformação pelo qual nós passamos, ela não se limita apenas ao compartimento do espírito. Existe uma transformação que o nosso corpo e a nossa alma precisa sofrer também. Mas o corpo e a alma, eles sim vão passar por um processo. E esse processo de mudança na alma, que compreende a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. Então nós passamos por essa metanoia. Metanoia que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. É uma nova mentalidade. Então nós passamos por esse processo. E aqui eu tô com a minha Bíblia e nós vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 14. E eu vou abrir aqui a minha Bíblia versão NVI. Tá escrito assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E nesse versículo nós vemos que o sacrifício de Jesus, ele nos aperfeiçoou para sempre, de uma vez. Ele nos aperfeiçoou, mas ele nos aperfeiçoou com o objetivo da gente ser santificado. E eu consigo ver essa referência como uma borboleta, né? A borboleta ali, ela passa por todos os processos, todos os estágios para virar uma borboleta em si. Ela passa pelo estágio da lagarta, do casulo, e depois ela vira uma borboleta linda. Isso acontece quando nós recebemos a salvação. Nós recebemos imediatamente o DNA de uma borboleta. E a gente não recebe a salvação imediatamente nos tornamos uma borboleta, mas a gente recebe a composição que nos torna uma borboleta. O DNA em si dela. Então a gente é como uma lagarta. E aí a gente começa o estágio do desenvolvimento da lagarta, do casulo, para enfim uma borboleta. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que eu vou abrir aqui para ler, tá escrito assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, nós lemos aqui que nós devemos continuar trabalhando esse processo de salvação, essa salvação que nós recebemos, nós devemos continuar trabalhando ela com temor e com tremor também, como a palavra diz. E aí, lendo agora João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse versículo é bem conhecido.
A verdade de Deus, ela nos liberta da ignorância e ela nos guia então para a liberdade. O que nós precisamos fazer quando lemos essas passagens bíblicas é que nós precisamos crer e nós precisamos declarar essas promessas de Deus sobre nós. E mesmo que no começo, desse processo soe esquisito para você, é importante, porque você vai ver que dia após dia essas promessas vão fazendo sentido na sua vida. Porque a fé, tem um versículo que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus e lê em voz alta para os seus ouvidos escutarem, ali está sendo gerado uma fé dentro do seu coração. E uma coisa muito importante é que a gente não pode basear o nosso crescimento espiritual com base nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, porque a verdade que está aqui da palavra de Deus, ela precisa gerar um atrito nos nossos pensamentos, ela precisa gerar um atrito nos nossos comportamentos, e aí só assim nós podemos sermos curados. Existem aprisionamentos na mente que eles são orquestrados por uma maneira de você pensar. Eles são regidos por uma forma limitada do teu pensamento. A mente humana, a nossa mentalidade, a nossa alma, ela tá constantemente tentando racionalizar as coisas. Ela tá o tempo inteiro racionalizando tudo. E a mente humana, ela pode facilmente nos enganar. A gente pode sentir sentimentos que estão errados, confusos ou percepções erradas, e essa racionalização pode nos enganar. E tem uma maneira de você pensar coisas que estão certas. É pensar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, quando você pensa na palavra de Deus, você é liberto. Você é liberto dessa maneira errada de pensar. E você começa a pensar de uma maneira correta. Então, o que nós precisamos fazer é nos expor à palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vivemos pelas palavras de Deus. O mundo foi formado pelas palavras. Então, nós precisamos pegar isso daqui, ler, nos expor. A gente precisa se expor, a gente precisa ler e meditar e tomar posse dessas promessas. Então é muito importante a leitura da Bíblia diariamente. É muito importante você ouvir estudos sobre a palavra de Deus. É muito importante ouvir pregações que te expliquem. E é muito importante também você estar também em comunhão com outros irmãos para que você possa ir renovando a sua mente. E outro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é sobre a contemplação. Então nós já falamos na maneira de ser renovado, como a gente pode ser transformado com uma maneira renovada de pensar. E agora eu quero falar sobre a contemplação, porque nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. E quando nós adoramos, quando nós contemplamos a glória de Deus, nós nos tornamos então assim mais parecidos com Ele. Então passe tempo com Deus, passe tempo contemplando a natureza, passe tempo lendo a palavra de Deus, passe tempo em oração. E não necessariamente nós sempre precisamos falar com Deus, mas também é no silêncio. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós contemplamos no silêncio, vendo e contemplando a natureza. Como no Salmos 19:1, que está escrito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quando você contempla a sua glória, então assim você se torna mais parecido com Ele. E aí você passa a ser lapidado, você passa a ser transformado. Então os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas são moldadas. E aí nós passamos por um processo de metamorfose, que significa o quê? Você vai tomar uma forma diferente, uma metamorfose. Você vai passar por uma transformação na sua forma. Então é isso. Resumindo os pontos que eu falei aqui sobre a renovação da mente, a contemplação da glória de Deus, eu faço então um convite para você. Se você quer mergulhar mais profundo, se você quer se conectar com pessoas que estão sedentas por mais de Deus, eu vou deixar um grupo aqui no Telegram para você entrar e se conectar. Por lá eu vou enviar orações, por lá eu vou enviar algumas novidades para vocês, os vídeos aqui do canal para vocês não perderem.
também propósitos também que o Senhor me pedir, eu vou lançar nesse grupo, então o link vai estar aqui no box de descrição. E eu vou deixar também 3 indicações de livros para vocês lerem sobre este tema, que são Transformado por Rick Warren, não sei se é assim que se descreve, mas o resumo de cada livro vai estar também aqui no box de descrição. O segundo livro é O Poder da Transformação, da Joyce Meyer. E o terceiro livro é Metamorfose, que é do Max Lucado. Inclusive, eu tenho a minha bíblia de estudo, é da Joyce Meyer. Vocês dá pra ver que tá fazendo reflexo. Aqui, ó. Ela é assim, se vocês quiserem eu vou deixá-la aqui também no link. É uma bíblia muito boa para você fazer devocional, porque ela vem com os comentários da Joyce Meyer, que estuda bastante essa parte da mente. Então se você gosta, né, de estudar sobre isso, é bem interessante você adquirir essa bíblia. E obrigada por me assistirem até aqui. E se você gostou, não esquece, não vai embora sem deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e vem me acompanhar também no Instagram, @anacarolina.grosso. Por lá eu estou sempre presente, por lá eu falo algumas novidades. As palavras que o Espírito Santo tem ministrado ali no dia a dia, no meu coração, eu vou compartilhando, então me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!